Graça e paz, meus amados irmãos, é um prazer estarmos novamente juntos nesse momento de culto, adoração ao Senhor, em que também refletimos na palavra de Deus, no recado que o Senhor tem para o nosso coração. Como todos sabem, a Igreja Batista Lírio dos Vales, ela na verdade efetiva nesse dia o culto de oração. E nós gostaríamos então de começar orando. Você que já está reunido aí com sua família, com seu papai, sua mamãe, seu irmão ou seus irmãos. Gostaria que vocês aí todos, na verdade, pudessem dar as mãos, nós estaremos orando, ou mesmo que não sejam mãos dadas em função da situação do presente. A gente vai estar orando, então, pela situação do mundo nesta hora. Depois nós estaremos refletindo na palavra de Deus sobre um coração quebrantado. Queria, então, que você baixasse sua cabeça e levasse, na verdade, sua mente e seu coração à situação dos que sofrem hoje, na verdade, essa pandemia que espalhou-se pelo mundo, em que tem certamente trazido muito sofrimento para muitas pessoas e outros estão ainda com o coração sangrando de dor pela perda dos seus entes queridos, na verdade. Então, baixe sua cabeça, estaremos falando, nos associando juntos agora na oração, buscando a face do Deus Todo-Poderoso. Pai querido, nesse momento em que a Igreja Batista Lírio dos Vales, ó Pai, está reunida em seus lares, em culto, ainda que virtual, mas adorando a Ti, em cada contexto familiar, em cada casa, em cada lar. Nós, ó Deus, voltamos nossa atenção, ó Deus, ao mundo, à situação que envolve a saúde mundial, que está sendo afetada. Nós queremos, nesse momento, ó Pai, rogar do Senhor, pelo Teu Espírito, que esteja, ó Deus, consolando, confortando o coração daqueles entes queridos que perderam seus parentes, aqueles que estão, ó Deus, no momento de dor, de sofrimento, os que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão em processo, ó Deus, de até engano, ó Deus, desenganados pela medicina, ó Deus, que não tem cura, aqueles que estão se recuperando. Ó Pai, nós imploramos que a Tua graça, o Teu socorro seja com estas vidas agora. Nós imploramos, ó Pai, que a Tua ajuda, ó Deus, esteja assistindo todos aqueles que buscam a Tua face, que o Senhor possa trazer, ó Deus, ao Brasil, à nossa cidade de Feira de Santana, ó Deus, ao estado da Bahia, ó Deus, a todos os estados, ó Deus, do nosso solo brasileiro, como em todas as nações, traga um coração quebrantado. Nós imploramos, ó Pai, que todos possam nesse momento se voltar para Ti, como aquele que sara as feridas, como aquele que perdoa pecado, como aquele que ajuda em todas as circunstâncias de dor e sofrimento. Nós imploramos, ó Pai, como o Senhor mesmo disse, Jesus mesmo dizia, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós imploramos, ó Pai, que o Senhor possa estar socorrendo aquele que está aflito agora, aquele que precisa de uma palavra, Senhor, que nesse momento possamos alcançar esse coração que confia e que depende tão somente de Ti. Pai, rogamos, ó Pai, a Tua bênção sobre toda a terra, que o Senhor possa, na verdade, trazer, ó Deus, assim, o sustento, como também a superação no tempo do Senhor. Nós entendemos, Pai, que Tu estás no controle de todas as coisas, Deus, e sempre foi e sempre será o Deus de toda a terra. Fica conosco, abençoe em particular nossos amigos que nos assistem nesta hora, as suas famílias, ó Pai, que o Senhor abençoe também cada família da Igreja Batista Lírio dos Vales, ó Pai, cada servo do Senhor, de outras igrejas, de outras denominações. Nós imploramos, ó Pai, que cada servo do Senhor seja, ó Deus, por Ti abençoado e tenha em Ti, ó Deus, todo o socorro e o suporte para viver a vida cristã. Ó Deus, nos ajude e agiganta a nossa fé nesse momento de dor, nesse momento difícil, e que tão logo possamos estar juntos no templo, adorando Teu nome, voltando com alegria, reconhecendo que foi o Senhor que nos ajudou a superar todas as coisas. Seja, Deus, nesta hora, Pai, com Teu povo em toda a terra, ó Deus, fortalecendo, trazendo ao quebrantamento, trazendo ao reconhecimento, ó Deus, avivando a Tua igreja na face da terra, ó Deus, trazendo o maior comprometimento com o Senhor, ó Deus, uma solidez na fé, uma busca incessante à Tua face, ó Deus, que o Senhor possa nesse momento estar atendendo às nossas orações e de todos os Teus filhos, ó Pai, que clamam pelo Teu nome, ó Deus, em todo lugar deste mundo. Ó Pai, fica conosco, nos abençoe nesta hora. Oramos com muita gratidão em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Deus seja louvado, meus amados irmãos, por estarmos juntos em mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Permaneça com esse intuito de orar pelas pessoas, esteja, como já tenho sugerido, contatos com seus amigos, pessoas, na verdade, que precisam receber uma palavra de esperança, uma palavra de alento,
uma palavra de conforto, esteja tendo contato com as pessoas nas quais você ama, nas quais você quer ver transformação de vida, pessoas que estão de alguma forma aguardando o agir do Senhor, ó Deus, trazendo também esperança a seus corações, principalmente esperança de vida eterna, esse momento especial quando estaremos com o Senhor para sempre no seu lar celestial chamado céu. Quero convidar então você agora a abrir sua Bíblia, cada pessoa, cada irmão, no Salmo 34, verso 18, depois Salmo 51, verso 17. Eu vou estar lendo algum desses textos em algumas versões, queria que vocês então acompanhassem a leitura desse texto. Quando vamos meditar um pouquinho sobre um coração quebrantado. Diz então o verso 18 do capítulo 34 do livro de Salmos. A palavra assim nos diz o seguinte: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Ele salva os espíritos, ele salva os de espírito arrependido. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. E o Salmo 51, o verso 17, diz então a palavra do Senhor, uma outra versão que eu tenho, a seguinte: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E esse mesmo verso, meus amados irmãos, na Bíblia, a mensagem, me chamou a atenção, a forma como, na verdade, ele descreve o verso 17 do capítulo 51 do Salmo que nós lemos há pouco, o Salmo 51. Diz assim: quando meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus de verdade, o coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da presença de Deus. Coisa linda, né? Aqui essa versão traz para a minha reflexão e a sua reflexão. Mas vamos lá. Um coração quebrantado. Queria que você pensasse sobre isso. O que é ter um coração quebrantado? Eu vou já no final, na metade dessa mensagem, reflexão, trazer algumas características que retratam um coração quebrantado. Mas eu queria começar com uma frase, para que você já grave no seu coração. Deus procura um coração quebrantado. Deus está à procura, como o próprio João nos diz, de adoradores, mas também nós podemos dizer que Deus procura pessoas que têm o coração quebrantado, esteja disposto a estar na sua presença. Por tudo que vivemos hoje no mundo, devido a essa pandemia, coronavírus, toda a terra é convidada a ter um coração quebrantado, ou seja, ter um quebrantamento diante do seu Senhor, do seu Criador, daquele que deu e gerou a vida. Isso é fundamental. Isso deveria ser uma atitude muito natural de todo ser humano, diante de toda e qualquer circunstância da vida, não apenas no momento difícil que estamos vivendo nesse tempo presente. Isso deve ser independente de estarmos em situação de alegria, ou de dor, ou de sofrimento. O Brasil, o estado da Bahia, a nossa cidade, Feira de Santana, todas as nações deveriam, na verdade, ter um coração quebrantado, ou buscar um coração quebrantado, para buscar o socorro do alto, o socorro, na verdade, do Senhor, o socorro do céu. Porque, na verdade, a saída vem por cima, a saída vem do alto, vem de Deus para nós. É muito desafiante, está muito além da racionalidade, está muito além da capacidade, às vezes até da própria medicina. É um desafio novo para a medicina, para a ciência, mas o mais importante é que o Senhor é aquele que quer ser encontrado por um coração quebrantado, por aquele, na verdade, que busca o seu socorro, e ele mesmo diz que é o socorro bem presente na hora da angústia. O salmista não se enganou quando falou isso para mim e para você. E aí, Deus age em um coração quebrantado. Você pode repetir isso no seu coração: Deus age em um coração quebrantado. Ou seja, Deus age quando um coração se quebranta, né? Então, Deus quer encontrar a Igreja Batista Lírio dos Vales hoje quebrantada, buscando socorro em favor de pessoas, buscando a ajuda do Senhor, a intervenção, a intercessão em favor de pessoas que precisam nesta hora, inclusive por nós mesmos, né? Porque a gente precisa buscar sempre a face do Deus Todo-Poderoso.
Deus procura um coração quebrantado, volta a repetir. A música nos diz, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, o que encontras, na verdade? Não há nada de bom, né? Então, o autor dessa música, então, assim diz, dá-me um coração segundo o teu, né? Segundo o teu, meu mestre. Que coisa bonita a gente buscar ter um coração semelhante ao de Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Quando meditava nesse tema, baseado nos textos que li há pouco, no Salmo 34, 51, eu percebi logo de imediato uma grande lição que desafiou meu coração, e é um desafio para mim e para você, guardar esta mensagem, esta lição, no mais profundo do coração. E qual é? Eu creio que seja a lição mais importante, se você não lembrar de nada que eu vou estar refletindo com você nesta noite, guarde pelo menos esta grande lição que esses dois versículos passam. O coração quebrantado atrai a presença de Deus. Olha o que o salmista diz no versículo 18 do Salmo 34, perto está quem? O Senhor. E de quem? De quem tem um coração quebrantado. E diz mais, que ele salva, que ele atende, que ele socorre aquele que tem um coração arrependido, né, rendido ao Senhor, que entende o quanto precisa do Deus Todo-Poderoso. Mas, ao contrário disso, Deus rejeita a postura orgulhosa, soberba, arrogante, presunçosa, como está lá em Tiago 4, versículo 6. O Senhor quer certamente encontrar na igreja brasileira, a igreja em todas as nações, corações quebrantados. Um povo, na verdade, que o adora, em espírito e em verdade. Um povo que se coloca de joelhos, na verdade, para clamar por esse momento tão especial em que a terra vive, um momento de dor, como temos acompanhado até aqui, em que pessoas morrem diariamente em muitas cidades, em muitos países, na verdade, como já tem sido noticiado, mas não é razão para a gente estar ou entrar em pânico ou nos amedrontar, mas é motivo para a gente buscar a face do Senhor para ficar de pé em função de outros que a gente possa socorrer através da vida de oração. Que características, então, acompanham um coração quebrantado? O que poderíamos dizer sobre isso, né? Pensei, aqui, vou colocar o que Deus trouxe ao meu coração para refletir com você. Pense comigo, então, agora, sobre essas verdades, na verdade, ou características de um coração quebrantado na nossa avaliação simples, né? Mas que certamente vai trazer edificação para a minha vida, como trouxe para mim, digo melhor, e pode trazer para a sua também. Em primeiro lugar, um coração quebrantado demonstra total arrependimento. O Brasil precisa, como também as nações precisam, de alguma forma, estar tendo uma postura de arrependimento, independente de ter sido a pecaminosidade que atraiu esta moléstia para o mundo, né? Independente disso, precisamos, na verdade, ter um coração arrependido. E se eu sou, na verdade, tenho um coração quebrantado, certamente eu vou demonstrar isso diante do Senhor. Aí Deus quer, de fato, ver o meu arrependimento. E aí eu pergunto para você, e vale também para mim, Deus já viu o seu arrependimento? Deus já percebeu o arrependimento dos cristãos na face da terra por suas faltas, quem sabe? Deus já percebeu, na verdade, o arrependimento das nações, do Brasil e de tantos outros lugares deste mundo, e individualmente, Deus já tem percebido o seu arrependimento, o nosso arrependimento, pensar sobre essa questão. Outra coisa que me faz pensar em um coração quebrantado, ele é sensível à voz de Deus. Eu creio que a gente não está entendendo todas as coisas que estão nos acontecendo, embora que, pessoalmente, eu creio que é profecia bíblica se cumprindo, palavra de Deus, né, conforme pregado pelo próprio Jesus, dito pelo próprio Jesus, mas eu preciso, de alguma forma, buscar a face do Senhor para, na verdade, ouvir a sua voz. Primeiro, o que o Senhor pode nos dizer nesses dias? O que é que o Senhor, na verdade, quer que eu entenda? Ou aquilo que eu não compreendo? Como que eu posso, nesse momento, buscar a face de Deus para ter um momento, assim, de renovo na minha vida cristã, né? Nesse momento em que eu falo com o Senhor, quando eu oro, quando eu leio sua palavra, é o momento da gente ter sensibilidade para buscar em Deus as respostas, ainda que não temos respostas, né? Mas tenhamos, na verdade, o conforto. Ele quer dar para mim, para você, a direção, a bússola, o Senhor vai dar para mim, para você, pela sua palavra, onde está registrado que o Senhor encaminha aqueles que, na verdade, nele confiam. Então, um coração quebrantado, além de demonstrar total arrependimento,
um coração sensível à voz de Deus. E acho lindo as expressões daqueles que escrevem acerca nos livros profetas, quando vê a palavra do Senhor, aquele profeta. E por que veio? Porque Deus realmente reconhecia que eles tinham sensibilidade para entender e ouvir a sua voz. Deus conhecia o coração, que era capaz de acatar, de atender e até de entender e fazer aquilo que o Senhor, na verdade, gostaria que ele fizesse. Então, e ver a palavra do Senhor. Então, nesses dias, a minha esperança é que Deus traga a seu coração uma palavra que lhe dê tranquilidade, que lhe dê a esperança, que lhe dê, na verdade, sossego, tranquilidade, né? E há tantos que precisam também nesta hora em que você devemos transmitir esta mensagem que sossega o coração intranquilo. Outra coisa que me chama a atenção, um coração quebrantado, é humilde diante daquele que o criou, daquele que o gerou. Deus quer encontrar na minha vida, na sua vida, humildade. Aliás, se eu e você imitar Jesus, não faltará humildade na minha vida, na sua vida. Humildade é artigo de luxo, né? É algo assim muito nobre. Não é para todos, na verdade, mas o Senhor quer que todos tenham, de alguma forma, a humildade. É uma postura, é muito mais do que uma demonstração externa, é uma demonstração interna, né? Vem de dentro para fora. Jesus mesmo dizia, ser humilde de coração. Ele dizia, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, eu preciso olhar para Jesus. Se, na verdade, eu quero ser um servo dele, ou se eu quero agradar o Senhor, eu preciso também buscar a humildade. Então, reconhecendo diante dele que ele foi quem nos gerou, nos deu a capacidade de existir, né? Nele que existimos, movemos, né? E respiramos. Lucas nos diz lá no livro de Atos. E outra questão que me chama a atenção, um coração quebrantado tem disposição para obedecer o Senhor, né? Coração disposto a obedecer, a música diz assim, a cumprir todo o teu querer. Não é tão fácil a cumprir tudo que Deus quer para mim e para você. Nunca será fácil, nunca foi fácil, mas difícil mesmo é a vida em que está fora dos princípios de Deus. Uma vez alguém falou para mim, pastor, é muito difícil servir a Deus. Eu disse, é muito mais difícil, na verdade, deixar de segui-lo, né? Ou não cumprir, ou não desejar fazer o que Deus quer que você realmente faça. Então, tem disposição para obedecer o Senhor. Como que você se percebe? Com total tranquilidade em ouvir a voz do Senhor, em obedecer aquilo que Ele recomenda, aquilo que Ele quer para mim e para você. Seu coração tem disposição para fazer aquilo que o Senhor realmente quer. Ele está disposto, de fato, a cumprir o desejo do Senhor, obedecer aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Reconhecer seus pecados, ou quando peca, assim reconhecer, é outra característica, na verdade, de um coração quebrantado. Reconhece as suas faltas, reconhece, na verdade, os seus pecados, e não esconde, né? Davi não conseguiu suportar por muito tempo a sua falta, ele reconheceu, e se quebrantou diante do profeta, e Deus, na verdade, levantou aquele homem, na verdade, para que trouxesse a resposta de que Deus havia perdoado a sua falta e ele vivenciaria um novo momento na sua história. Aliás, Davi nunca foi mais o mesmo após a sua falta, quando ele reconheceu o pecado, na verdade, afeta o coração do homem, mas quando ele é perdoado, este homem, na verdade, é renovado, espiritualmente falando. Também quero chamar a sua atenção que um coração quebrantado, ele confessa espontaneamente a sua culpa, né? Não foi de imediato a questão de Davi, mas ele fez questão de confessar para Deus e assumir toda a sua falta, né? Quando ele reconhece, como falei aqui há pouco. Então, confessar espontaneamente, né? Você tem facilidade de reconhecer, de confessar espontaneamente suas faltas ao Senhor? Temos nós, como povo de Deus, a espontaneidade, a facilidade de reconhecer faltas, culpa, fraquezas, né? Como já dizia alguém, nossos podres. Todo ser humano tem pelo menos uma falta, razão pela qual só buscando ao Senhor que ele pode superar e pode vencer as suas dificuldades. Então, um coração quebrantado confessa espontaneamente, né, ao Senhor aquilo que precisa ser colocado para ele, né?
Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. É o Senhor que nos livra daquilo que ofende e que afronta o coração do Senhor. E as nossas faltas muitas vezes faz isso contra o Criador. Mas, queridos, na verdade, um coração quebrantado sente pesar quando desagrada aquele, na verdade, que o chamou para ser discípulo, né? Sente pesar. Você lembra da história de Pedro, quando ele negou Jesus? Em dado momento, o texto nos diz lá em Mateus que ele chorou amargamente. A ideia aqui, na nossa humilde interpretação, é que ele arrependeu-se grandemente. Ele percebeu o quanto ele havia causado uma tristeza, um desgosto no coração do Senhor, de Jesus. É como que Jesus não merecia o que fiz com ele. Acabei de negá-lo quando ele fez tudo por mim. Aliás, me chamou para ser discípulo. Pedro estava agora colocando o seu arrependimento, colocando para ele, para Jesus, toda a sua dor, o quanto estava pesando nele a ter decepcionado aquele que o chamou para ser um pastor, um vocacionado de Deus. Então, eu e você precisamos ter, na verdade, sentir o nosso pesar, pelas nossas faltas, né? Sentir o nosso próprio pecado, sentir o peso das nossas fraquezas, né? Que de alguma forma afeta o coração do Senhor. Eu quero que você reflita sobre essa questão. E outra questão também que me chama a atenção: um coração quebrantado presta culto e adoração ao Senhor. É muito interessante, porque quando o versículo 51, capítulo 51, verso 17, vai lembrar que ali ofertas, sacrifícios, né? São apresentados ali, na verdade, é uma forma de culto, de adoração, de homenagem, de prestar homenagem ao Senhor. Então, prestar culto, prestar adoração ao Senhor, se ajusta com o coração quebrantado. Um coração quebrantado pode prestar o melhor culto, provavelmente, o culto que vai atingir certamente o coração do Senhor. Isso é muito lindo. Em último lugar, um coração quebrantado experimentará o socorro de Deus. Olha que coisa linda. Salva os contritos e arrependidos de espírito, né? Veja que o salmista deixa bem claro isso para mim e para você. Certamente os que se quebrantarão, os que buscarão a face do Deus Todo-Poderoso, do Senhor, encontrarão o socorro e o suporte devido, né, para superar o momento que estamos passando. Encontrará no Senhor o socorro necessário e eficaz mediante aquilo que esteja ou está passando. Concluindo, eu queria também salientar que tenhamos um coração quebrantado, não só agora, quando vivemos um momento mundial desconfortável na saúde de toda a Terra, né? Mas que seja sempre, assim, eu e você, com o coração quebrantado diante daquele que nos dá vida e que nos permite viver aqui nessa Terra. Deus encontrará em você um coração quebrantado? O que não te deixa ter um coração quebrantado? E aqui eu quero sugerir para você que faça neste dia, que é um culto de oração, que é um momento de oração. É um pedido muito especial. Peça a Deus que quebre o nosso orgulho. Peça a Deus, na verdade, que nos ajude a identificar aquilo que de alguma forma não nos deixa ter um coração quebrantado. Que o Senhor esteja, na verdade, a ajudar a mim e a você a prestar para Ele e a apresentar primeiro o nosso coração, mas um coração rendido, um coração quebrantado, um coração que honra e glorifica ao nome do Senhor. Queria que você pensasse na música de Fernanda Brum, um coração quebrantado. Que Deus possa, com sua graça e misericórdia, socorrer a você, ajudar, animar, fortalecer e nos conceder uma vida a cada dia com o coração quebrantado para agradar o coração do Senhor. Que Deus fale ainda ao nosso coração o que o Senhor ainda tem para falar conforme nossa necessidade. Um abraço a todos, que o Senhor nos abençoe. Já já estaremos orando com os irmãos mais uma vez. Tudo que eu tenho a te
quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Vamos orar mais uma vez, meus amados irmãos. Você que está em família, gostaria, na verdade, aqueles que puderem ficar de joelhos aí, se ao lado da sua cama, se ao lado do seu sofá, se ao lado da sua cadeira aí, a roda da sua mesa. Vamos então falar com o Senhor mais uma vez, reconhecendo que Ele está conosco e que Ele possa encontrar na minha vida um coração quebrantado, que Ele possa encontrar em você também um coração quebrantado. Em todas as nações, que o Senhor possa encontrar pessoas de um coração quebrantado. Se você e eu formos avaliar, na Bíblia Sagrada encontramos tantas pessoas que o Senhor encontrou um coração quebrantado e que Ele fez uma grande obra e que Ele fez diferença na geração de cada um. Que essa geração, independente do que está passando, tenha um coração quebrantado e que isso seja fruto de um avivamento bíblico genuíno, independente do que estamos vivendo na saúde. Que o Senhor, por sua misericórdia, traga um despertamento espiritual, não só para a Igreja de Jesus, mas também para todas as pessoas neste mundo que querem encontrar-se um dia com o Senhor na eternidade. Vamos orar então mais uma vez. Pai, mais uma vez nós buscamos a Tua face em oração. A Tua palavra deixa bem claro, através do salmista, que perto está o Senhor, dos que têm um coração quebrantado. Nesse momento, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a identificar tudo aquilo que não nos deixa ter um coração quebrantado. Nos ajude a perceber o que, de alguma forma, Deus impede nosso coração a estar rendido. Ó Deus, tudo aquilo, na verdade, que suja o nosso coração. Ó Deus, que não nos deixa ter santidade. Nós imploramos, ó Pai, nesta hora que o Senhor nos use como discípulos, como servos, ó Pai, como vidas que foi chamado, ó Deus, para adorar o Teu nome, ser para o louvor do Teu nome. Nós imploramos nesta hora, Senhor, Senhor dos Exércitos, que o Senhor traga, na verdade, um quebrantamento no nosso coração. Nós imploramos, ó Pai, que toda a igreja do Senhor, ó Pai, em toda esta terra, em todo o mundo, possa estar buscando a Tua face, porque o melhor encontro é o encontro com o Senhor. E nós temos certeza, Pai, que o Senhor, em sua infinita misericórdia e bondade, haverá de responder a nossa oração. Senhor, num tempo próprio,
superaremos aquilo que tem nos atingido de alguma forma e a toda a terra. Pai, no nome de Jesus, nós imploramos agora que o Senhor possa transformar nosso coração, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, que o Senhor possa, a Deus, fazer todas as resistências também. Nós imploramos, ó Pai, por aqueles que têm entendido e visto, de uma certa forma, Deus, orgulho, ou tudo aquilo, ó Deus, que torna o coração adoecido emocionalmente, espiritualmente. Nós imploramos, ó Pai, por aqueles que resistem à verdade, ó Deus, por aqueles que ainda precisam chegar-se à Tua presença, para receber, ó Deus, assim, um perdão total, para receber de Ti o maior prêmio que alguém pode receber, que é a vida eterna e que é a salvação. Nós oramos agora, ó Deus, por as pessoas que estão nos assistindo e que precisam do toque do Senhor, que necessitam, Deus, de alguma forma ser atraídos para Ti. Ó Pai, nós rogamos que esta palavra, como também tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, ó Deus, para trazer as pessoas para a Tua presença, nós imploramos que isso assim aconteça para o louvor do Teu nome. Usa a Tua igreja na face da terra, nesse trabalho, Deus, de ordem virtual em que prestamos culto ao Senhor, mas nos relacionamentos, na verdade, nas comunicações através das redes sociais, que possamos compartilhar nossa fé, reconhecendo que Tu és um Deus vivo e é um Deus que tem uma igreja viva na face da terra. Não estamos nos templos, geograficamente falando, do ponto de vista também da estrutura física, mas a Tua igreja está espalhada por toda um templo vivo do Deus vivo, que é nosso corpo, ó Deus, que tem a presença do Espírito do Senhor. Nós imploramos, ó Pai, que o Senhor se mova em nós, move o nosso coração para ter um coração quebrantado. Ó Deus, que o Senhor use de compaixão com aqueles que precisam a ser levantados, ó Pai, da enfermidade. Precisam, na verdade, ser levantados, ó Deus, do seu abatimento, e até mesmo, ó Deus, do abatimento da fé da vida cristã. Nós imploramos, ó Pai, que haja um retorno ao primeiro amor, que haja, ó Deus, a cada dia uma vida completamente tocada pelo Senhor, abençoada e abençoadora. Nós, ó Deus, desde já te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, ó Deus, nesse tempo, e que a tua igreja não jamais seja a mesma após essa situação que vive, e que, ó Deus, o Senhor nos leve a cada dia a estar pertinho do Senhor, porque é a melhor forma de se viver aqui nessa terra. Nós oramos, ó Pai, com muita gratidão, e que a tua bênção esteja, ó Deus, sendo estendida por ti agora, a cada criança que participou há pouco, ó Deus, do culto infantil, da história que ouviu. Nós imploramos, ó Pai, pelo adolescente, por aquele jovem, por aquele idoso, aquele adulto, onde quer que se encontre, ó Deus, onde quer que esteja e como esteja. Ó Pai, que a tua bênção chegue sobre esta vida e que as orações da Igreja Batista Lírio dos Vales, na sua jornada de oração, agora em forma de culto e nos seus lares, possa estar chegando, Deus, ao teu altar como cheiro suave. Aceita, Senhor, a nossa vida como instrumento de adoração a Ti. Essa é a nossa gratidão, hoje e para todo sempre, em nome e pelo amor do Senhor. Amém.